paz do Senhor, amém? Amém. Abra comigo lá em Lucas 1. Lucas capítulo 1, versículo 80. Foi falado aqui na Roberta quando estava ministrando aqui no louvor. Falou sobre João Batista, né? A Carlinha aqui falou sobre posicionamento. E tudo testifica, quando é o Espírito Santo que está em nós, né? Tudo testifica durante o culto. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 80, diz a palavra de Deus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até que havia de manifestar-se a Israel. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Amém? Podeis se assentar. Lá em Gênesis, depois quando Adão e Eva pecam e são expulsos do paraíso, começa um plano do Senhor de restaurar tudo e todos, e de restaurar essa comunhão do homem, de posicionar o homem no lugar onde ele tem que estar, que é no lugar com a presença de Deus, que é no lugar do relacionamento com Deus. E a gente vê os profetas que se levantaram para falar desse posicionamento e da vinda do Messias, que viria o Messias, e falou também, principalmente em Isaías 43, o profeta vai dizer sobre alguém que prepararia esse caminho do Messias. Vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Em Malaquias 3, também o profeta vai dizer que viria um mensageiro e que prepararia esse caminho. Em Malaquias 4 diz que ele teria o espírito de Elias e que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a gente, depois de Malaquias, a gente vê esse período, essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, onde se passaram 400 anos de silêncio de Deus. E você sabia que, dentre esses 400 anos de silêncio de Deus, foi quando surgiu a filosofia? Onde surgiu Sócrates, onde surgiu Platão e diversos outros filósofos com amor à sabedoria, ao entendimento humano e ao questionamento da fé. Vozes ideológicas que se levantaram porque não existia um silêncio, não existia uma voz profética. E aqui a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração é que se a gente não se levantar como voz desta geração, outros tipos de vozes estranhas vão se levantar. Então, aqui o Senhor fala comigo, é necessário se levantar nessa geração como voz. Quem está disposto a se levantar como voz dessa geração? Mas antes de nós nos levantarmos como voz dessa geração, é preciso passar por algumas coisas, algumas etapas. E a palavra de Deus vai dizer, houve essa transição, e a palavra de Deus vai dizer que Zacarias, depois dessa transição, algo começa a ser gerado. E Zacarias, ele está no templo queimando incenso. E o anjo Gabriel vem até ele e fala que Isabel, que seria gerado em Isabel o João, e que ela daria a luz e que ele prepararia esse caminho do Senhor. E por conta da incredulidade de Zacarias, ele ficou mudo. O anjo o deixou mudo até que isso se cumprisse. Depois, nós vamos ver que... Desculpa, gente, estou nervosa. Deixa aqui que eu me perdi nas minhas anotações. Depois de ter sido concebido pelo Espírito no 6º mês de gestação, Maria, mãe de Jesus, foi visitar Isabel. E nesse encontro, João Batista se estremeceu e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E depois, elas ficaram juntas por 3 meses, né? Estudos dizem que elas eram parentes, eram primas. E após esses 3 meses, Maria voltou para sua casa e houve o nascimento de João, a qual Zacarias, a língua de Zacarias foi solta e ele falou que o nome seria João, e ele foi cheio do Espírito Santo.
e começou a profetizar, e houve expectativa dos judeus na vida de João. E aí chegou o texto que nós lemos, que o menino crescia e se fortalecia. Quando nós somos robustecidos em espírito, nós entendemos os processos e não somos reprovados no processo. Pelo contrário, os processos nos impulsionam e nos encorajam mais para que a gente rompa limites. E foi assim que foi assim que ele foi criado. João Batista vai dizer que antes disso ele viveu nos desertos, né? E o Senhor falou comigo que é necessário a gente viver no escondido primeiro. Antes que a gente se levante como voz, é necessário ficar no escondido. É necessário ficar no secreto com Deus. E isso nos confronta muito hoje em dia, porque a gente vem de uma geração, né, como o nosso pastor diz, do velocidade 2, do rápido, do já. E aí Deus fala que é necessário ficar no escondido, mas a internet nos impulsiona a ser vistos, a ficar em evidência, né? A internet nos impulsiona a fazer mais reels, a ter quem tem mais seguidores, quem posta mais coisa. Mas o treinamento de João Batista é no secreto, é no oculto com Deus. E aí eu lembro de Mateus 6,6. Entra no quarto e fecha a tua porta e ora a teu pai no secreto, e no secreto ele te recompensará. Antes de eu e você nos levantarmos como voz dessa geração, é necessário passar pelo processo do escondido de Deus e ser robustecido e ser amadurecido em Deus. Amém? Eu tenho testemunho nessa área. Com 14 anos, eu sempre me senti diferente. E com 14 anos, eu tocava. Eu lembro que a gente estava com uma dificuldade muito grande com o tecladista que tocava aqui na igreja. E eu peguei o teclado em casa, tinha tido só algumas aulas. E eu falei assim, mãe, eu estou preparada para tocar. Aí começava só batendo as notas. Horrível, péssimo. Mas aí, por conta da dificuldade, a gente estava no início do ministério. E aí eu fui e comecei a tocar. Então eu sempre senti ser diferente. E eu tocava, eu conseguia ficar parada. Eu sempre toquei me movimentando. Eu sempre, quando eu tô no banco, eu tô adorando, eu tô me movimentando, eu não consigo ficar parada. E com 14 anos eu comecei esses meus questionamentos. Por que eu fico me movimentando? As pessoas ficam olhando, isso é estranho. As pessoas ficam me olhando, me movimentando. Deus, me tira isso aqui, que tá estranho. E eu lembro que na primeira conferência profética Abril de Deus, aqui na igreja que a gente faz todo ano, aquela menina de franjinha, você lembra, Carla, eu de franjinha? Estava sentada ali e Deus tomou a vida da pastora Neide e a pastora Neide começou a profetizar na minha vida e ela falou assim, Sara, sabe por que você se movimenta? É porque o Espírito Santo, ele se sente liberdade na sua vida. Então, o seu movimento não é seu, é o Espírito Santo. Não tem como você controlar o Espírito Santo dentro de você. E ela começou a profetizar na minha vida, falando que o Senhor ia me levantar, que ia ter um momento que o Senhor ia me levantar como profeta desta geração. E eu tomei aquela palavra no meu coração. E se passaram os anos. E com 19 anos, a minha mãe tinha engravidado e a minha irmãzinha teve que ficar internada no hospital. E nesse dia que começou outros questionamentos dentro de mim, de tipo, Deus me prometeu, mas até agora eu não sei qual é o meu ministério, né? Porque tocar é um talento, dançar é um talento, mas eu queria saber qual era o meu ministério, o que Deus tinha para minha vida. Então eu comecei a me questionar perante esse momento de crise que eu estava vivendo na minha família, né? A minha irmã estava já sendo enganada pelos médicos e eu, com 19 anos, comecei esse meu questionamento. Tipo, poxa Deus, eu faço tudo na tua casa,
eu cuido das crianças, eu danço, eu toco, mas qual é o meu ministério? Eu multiplico os meus talentos, mas qual é o meu ministério? E aí teve um dia que eu vim no culto e eu estava quebrada, eu estava muito entristecida. E eu cheguei no culto e sabe aquele culto que você vem por obrigação, mas dentro de você está acabado, você está destruído. E eu vim para esse culto. E eu sentei aqui, onde a Michelle e a Duda estavam sentada, e o presbítero começou a pregar, e depois, na hora do apelo, eu fui subir e fui para cá para poder tocar. E aí ele começou a orar e ser usado por Deus, e ele virou para mim e falou assim: Sara, Deus me dá uma visão. Eu vejo você fazendo umas malas e pegando aviões, porque Deus vai te levar pelas nações. Porque Ele te chamou como profeta desta geração e você vai ser uma grande missionária. E aquilo confortou meu coração, porque eu estava no questionamento com Deus e o Senhor me mostrou qual seria o meu ministério. E eu guardei aquilo no meu coração. E foi se passando um tempo, as pessoas iam e me entregavam: Sara, eu vejo você pregando. Sara, Deus vai te usar muito na palavra. Sara, você tem o dom da palavra. Sara, eu vejo uma Bíblia aberta na sua frente e ela tá acesa. E eu falava: não, tá arrependido. Quero pregar, não. Aí eu pensei: não, Senhor, não, eu sou uma criança ainda, sou uma menina. Não quero pregar, não. E o Senhor me chamando, e sabe quando você sente o Senhor te chamando, mas você retém, mas você fica preso, para. E eu sentia Deus me chamando, Deus querendo mais, e eu parava. Até que um dia eu estava lendo essa palavra. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, e uma voz ecoou no meu coração: oh, é tempo de deixar de ser menina. E é tempo de crescer em espírito. Até quando você vai reter isso? E eu tinha duas opções: ou desistir e falar: não quero, ou de aceitar o chamado que Deus tinha na minha vida. E eu escolhi aceitar o chamado de Deus. E eu orei naquele dia ao Senhor. E eu falei assim: Senhor, me dê testemunhos, porque eu quero falar da Tua palavra e eu quero que seja a minha verdade. Eu não quero viver dos testemunhos dos meus pais, eu quero viver dos meus testemunhos. Eu quero conhecer, eu quero acessar lugares. E eu fiz essa oração a Deus. E aí Deus começou a falar comigo que era tempo de crescer, de amadurecer. E por que é preciso a gente crescer e amadurecer? Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 8,19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, dos filhos maduros. Então, a gente precisa se posicionar diante de Deus, porque o mundo lá fora está esperando um posicionamento seu, de ser voz dessa geração, para que você conduza as pessoas à fonte de água viva que é Jesus. Lá em Gálatas 4, do 1 ao 3, diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Isso aqui foi um tapa na minha cara, porque eu falei assim: gente, eu tô retendo, falando para Deus que eu quero continuar a ser menina, mas Paulo está dizendo aqui que ser menor de idade, que não amadurecer em Deus, é a mesma coisa que escravo. A gente tem vivido um evangelho que só de ter fé a gente vai para o céu. Mas é preciso o amadurecimento em Deus. Porque a imaturidade não te difere de um escravo. E aplicando essa passagem nos dias de hoje, aí eu vou para a minha área do direito. O artigo 3º do Código Civil diz que a pessoa até 16 anos de idade, ela é absolutamente incapaz de exercer sua vida social. A
pessoa dos 16 aos 17 anos, ela é relativamente incapaz de exercer a sua vida social. E dos 18 para cima, ela já atingiu a maioridade, então ela pode exercer, ela pode fazer um contrato. Então aqui, por exemplo, então aqui o que Paulo está dizendo trazendo para os dias de hoje. Se tem uma criança que recebe uma herança e ela precisa de alguém para representar ela. Se ela quiser pegar, eu recebi um carro de herança dos meus pais que faleceram. Ela precisa de alguém para intermediar essa herança, para poder organizar essa herança para ela. Se quiser vender, ela não pode vender, porque o contrato é nulo, porque ela não tem capacidade perante a lei para poder fazer aquilo. Então, o que Paulo está dizendo que quem pode ser senhor de tudo, pode ter herança, mas não tem um acesso direto à herança, porque precisa de alguém para intermediar. E quantos jovens, e o Senhor me deu outra revelação dessa palavra, quantos jovens de hoje em dia tentam intermediar a salvação? O meu pai já ora por mim, eu não preciso ir para a igreja. Minha mãe, já foi curada, eu não preciso ser curada. Jovens que intermediam a salvação. Irmãos, a salvação é individual. O Deus que proveu na vida dos seus pais é o Deus que pode prover na sua vida. O Deus que curou a sua mãe é o Deus que pode curar a sua vida. Mas é necessário a gente entrar neste lugar diante de Deus. Oh, aleluia! E se rebustecer do Espírito Santo. Aleluia! Ou seja, Paulo está nos dizendo que o filho imaturo é a mesma coisa que escravo. Ele é filho, mas não tem acesso à herança. E qual é a herança que Deus tem para nós? Reis e sacerdócio. Lá em 2 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus é o Rei dos Reis. E qual é a herança que Ele deixou para nós? Reis e sacerdócio. Então é necessário amadurecer, é necessário crescer e se rebustecer do Espírito. Aleluia! Deus não chamou para sermos escravos, Deus nos chamou para ser herdeiros e ser herdeiros com acesso direto à herança e não ter ninguém para intermediar essa herança por nós. Aleluia! Oh, glória! E qual é a mentalidade do escravo? A gente vê lá em Moisés, quando o povo estava no deserto, o povo viu o mar vermelho se abrir. O povo viu o maná do céu descer. O povo viu a água da rocha sair. Mas qual foi a primeira mentalidade que eles tiveram quando bateu a primeira dificuldade? Era melhor ter morrido escravo do Egito. Ou seja, a imaturidade nos faz retroceder e a maturidade nos faz avançar. Aleluia! Glória a Deus! Por quê? Aleluia! O maduro está vendo a tempestade vindo, mas ele tem relacionamento com Deus. O maduro tem relacionamento com Deus. Ele está vendo a tempestade vindo, mas eu vou encarar. Eu vou encarar porque Deus é comigo. Eu vou encarar porque essa luta não vai me matar, porque eu tenho Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O maduro, ele está vendo a dificuldade e ele olha para o alto, de onde vem socorro. E o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O maduro, ele pode se sentir fraco, mas ele diz: é tão bom saber que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. O maduro, ele pode até se sentir cansado, mas ele diz: até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas aquele que esperam do Senhor se renovarão as suas forças e serão como da águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aleluia. O maduro, ele pode até perder tudo, mas ele faz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Oh, aleluia! Oh, glória, glória a Deus. Então o imaturo é a mesma coisa que
escravo, e quem tem mente de escravo retrocede. Mas aquele que é maduro é herdeiro direto, tem livre acesso à herança e tem relacionamento com Deus e enfrenta as dificuldades. Aleluia! Portanto, João Batista, ele precisou desse amadurecimento antes de começar o seu chamado profético. Diz que João Batista começou o seu chamado profético aos 30 anos, assim como Jesus, porque era nessa idade que os levitas começavam o seu serviço. Os levitas e os sacerdotes começavam o seu serviço. Lá em Números 4:47 diz isso. E também que o homem era considerado plenamente maduro, né? E após isso, deixa eu beber uma água. E após esse amadurecimento, João Batista, ele foi lançado e começou a pregar. E o interessante é que João Batista não pregou em Jerusalém. Ele não pregou em lugares confortáveis. Mas a palavra de Deus diz que todo mundo ia até João Batista ver ele pregar. E onde ele pregava? No deserto. Aleluia. Quando nós nos posicionarmos diante de Deus, oh, aleluia, as pessoas vão vir até nós pedindo uma oração. As pessoas vão vir até nós pedindo, por favor, me leva até a fonte. Quando nós nos posicionarmos diante de Deus, oh, aleluia, é preciso a gente pregar o arrependimento e conduzir o povo até o Salvador. E eu acho fascinante também, lá quando as pessoas vão perguntar a João Batista, quem é você? Quem te enviou? Você é o Messias? Né? Tentando colocar, acredito eu, essa confusão na mente de João Batista. Mas João Batista estava tão alicerçado em Deus que ele aqui nos mostra que em Deus a gente tem identidade. Aí ele vai dizer assim: eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, eu sou a voz que ecoa aquilo que os céus está gritando. Eu só sou a voz, eu só sou o portador. Aleluia, glória a Deus. A voz não é minha. A voz é minha, mas o clamor é dele. O clamor pertence ao Senhor. Eu só sou essa voz que traz para a terra aquilo que o céu está gritando. Deus quer jovens como João Batista, que sinaliza o que os céus está falando na terra. Oh, aleluia, para onde o céu está se movimentando, eu vou. O que o céu está falando, eu vou falar. Aleluia, glória a Deus. Amém. E assim eu encerro a minha mensagem.